No Produtor Quer Saber, desta quinta-feira, vamos conferir a segunda parte da palestra do coordenador de produção animal da CNA, Juliano Hoffmann. Ele conversou com novos diplomatas brasileiros sobre questões ligadas ao bem-estar animal. O encontro faz parte de uma série de conferências promovida pelo Instituto Rio Branco juntamente com a CNA. Acompanhe. Vamos falar um pouco sobre a questão dos resíduos no Brasil, que é um outro tema que nos apontam muito o dedo, né? Ou seja, o uso de hormônios, uso de medicamentos veterinários, embargos, etc. Então, o que são os resíduos? Resíduos são os vestígios, né, ou restos de substâncias que podem ser encontrados nos alimentos de origem animal, então carne, leite, ovos, mel e vegetal, e aqui antibióticos, pesticidas. Isso causa extremo prejuízo para a indústria, porque um leite condenado por resíduos ele leva todo o resto da indústria a ser desinfetada, a parar a produção, a fazer limpeza. Ele causa toxicidade e a hipersensibilidade ou reações alérgicas das pessoas que consomem esse produto de origem animal. E um tema que eu vou abordar para o final, que está em extrema discussão também, é a parte da resistência antimicrobiana. Acredito que vocês devem ter visto, a Organização Mundial de Saúde fez uma reunião daquelas que ela só faz quando o tema é extremamente importante, como fez para a AIDS, fez para a tuberculose, fez de resistência antimicrobiana. E a ideia é que nós precisamos dos senhores para nos defender, porque agora está todo mundo apontando o dedo que a resistência antimicrobiana é culpa da agropecuária, que usa desenfreadamente antibióticos na produção e etc. Então, esse é um esquema, mais ou menos, dessa inter-relação entre os contaminantes e as cadeias produtivas. Os defensivos agrícolas podem, sim, contaminar a produção e causar resíduos, mas eu não vou abordar muito essa parte. Eu vou abordar mais a parte da administração direta, né, não o contágio indireto. Então, os contaminantes ambientais, resíduos originários da obtenção e tratamento ambiental e os medicamentos que são utilizados para melhorar essa produtividade dos animais. Também lhes digo que nós temos um dos programas mais respeitados mundialmente, que é o chamado PNCRC. É o Plano Nacional, um programa federal de inspeção, é o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Ele é subdividido, então, na área animal e na área vegetal, porque os medicamentos, os testes, etc., são diferentes. E é uma ferramenta de gerenciamento de risco, ou seja, ele é amostral. A não ser por denúncias, etc., você coleta amostralmente essas amostras. E para fazer essa rede toda do PNCRC animal, são mais ou menos 3.500 estabelecimentos que são chamados Serviço de Inspeção Federal. Vocês já viram esse símbolo? Conhecem? Então, na mesa de café da manhã de vocês, quando vocês estiverem lá, procurem qualquer produto de origem animal, mel, seja manteiga, leite, iogurte, queijo, vocês vão encontrar esse ou outros das inspeções estaduais ou municipais, mas é o selo que garante esse produto no mercado, né, a venda, a inspeção do produto de origem animal. E, em 2016, há uma rede de laboratórios, 6 deles oficiais, e em 2016 isso pode variar conforme o ano, ou laboratórios privados para analisar essas amostras coletadas. E esses são os chamados LANAGROS, né? Ou seja, a Rede de Laboratórios Nacionais Agropecuários. Tem diferentes níveis, são laboratórios que têm diferentes divisões, então eles fazem diagnóstico de doenças de nível 4, doenças que têm que ter total segurança, e fazem também análise de resíduos nesses medicamentos. E fazem a vistoria dos privados e públicos credenciados, que tem que ser, que passam por um severo, né, um rigoroso arcabouço de legislações e testes para serem habilitados a atuar nesse programa de resíduos. Essa é uma proporção, mais ou menos, ou seja, tem aumentado o número de amostras de 2012 para 2016 das amostras realizadas pelos próprios laboratórios, justamente pelo incremento de técnicas mais caras, às vezes não compensa para esse laboratório credenciado implementar, e pela vigilância realizada, ou seja, os testes que os laboratórios nacionais fazem nos credenciados que não dão conformidade, eles são descredenciados. Então, hoje, mais ou menos 86% em 2016 das amostras coletadas por todos aqueles, e a gente vai ver o quantitativo mais para frente, foram realizadas em laboratórios oficiais. Então, não há qualquer tipo de conflito de interesse em relação a isso, né? Ou seja, a indústria patrocinando laboratório, isso também é uma outra coisa. Ah, dá para confiar, dá para confiar. Eu lhes digo que dá para confiar e muito nesses testes que são realizados, porque eles são, inclusive, acreditados internacionalmente para se tornar um laboratório oficial. E quais são os critérios? Então, tem um mundo de
medicamentos ou de princípios ativos. Como é que eu vou mensurar isso? Primeiro, eu tenho que saber se aquele medicamento deixa ou não resíduo. Porque se ele for um medicamento que não deixa resíduo, eu não tenho como mensurar ele. Ele não pode entrar no programa e eu tenho que partir para um outro critério, que seria bani-los ou proibi-los. O potencial de toxicidade, o quanto ele chega na carne, no leite, no mel, nos ovos, nos peixes, e pode levar a isso, prejudicar o consumidor. Potencial exposição da população, aspectos farmacológicos, compromisso na harmonização de blocos comerciais e possam contribuir para a barreira das exportações. Então, isso também é muito importante para os senhores. Se a União Europeia começa a fazer, ela começa a exigir dos outros. Isso é um critério muito difícil de discutir mundialmente. Há organismos, como eu vou mostrar mais para frente, que fazem essa conciliação dos países, mas, geralmente, é um critério comercial bilateral. Se eu começo a fazer, eu não aceito mais e você tem que mensurar. Porque, se eu detectar aqui, eu suspendo a compra do seu produto. Então, é um tema muito sensível nas relações comerciais. E aí, se aquele medicamento deixa ou não resíduo e não tem teste, por exemplo, para eu detectar ele, ou ainda, como eu falei para vocês, na resistência antimicrobiana, ele é tido como um medicamento extremamente essencial para o ser humano, é um antibiótico e etc., eu tenho que retirar ele do uso animal. E aí vem uma outra questão que os senhores podem defender nós, é que o Brasil tem uma das listas mais extensas de proibição no uso da pecuária. E essas são todas. Ou seja, desde 98, progressivamente, e aqui a gente tem uma série de medicamentos nessa única instrução normativa, né, que é a IN, que foram proibidos no uso na pecuária. Então, esses estão banidos. O último agora foi o sulfato de colistina, foi em novembro, se eu não me engano, de 2016. Justamente por quê? Porque a OMS declarou que colistina é um antibiótico, um antimicrobiano importantíssimo para a saúde humana. E isso causou já uma série de normativas nos outros países proibindo o uso. O que o Brasil teve que fazer? Proibir também. Então, aqui, como eu disse para vocês, os hormônios alimentares, por exemplo, em aves, é proibido desde 2004. Não que ele fosse usado antes, mas se eu não tivesse essa instrução, esse marco legal, eu não consigo provar que eles não são utilizados. Então, eles são proibidos. Anabolizantes em bovinos, também produzido desde 2011. Não que eles fossem utilizados, mas eu tenho que ter esse marco legal nessas relações comerciais. E aí, eu consigo mensurar se ele é detectável ou não, e aí quanto que ele pode estar presente e acima de quanto que ele não pode estar presente. E isso é o chamado limite máximo de resíduo, que é o LMR. E os teores máximos de contaminantes. E aí, não estamos sozinhos no mundo. Isso daí é extremamente pesquisado em diversas universidades renomadas no Brasil e no exterior, que orbitam em cima do nosso programa nacional. Então, você tem o Códex Alimentar, você tem a legislação da União Europeia, você tem o USDA e você tem legislações específicas do Mercosul, que dizem, esse aqui, acima desse nível, tem que ser jogado fora, esse nível acima desse nível tem que ser condenado, vamos baixar esse, vamos subir aquele, conforme são detectados ou estudadas as moléculas. Então, essa é toda a normativa, ou seja, toda a parte legislativa internacional que define qual é o limite máximo de resíduo que eu posso ter naquele alimento. E específico para a espécie, específico para o alimento. Então, para aves poedeiras, para carne de frango, para mel, e assim por diante. E aí, fiz análise, detectei o resíduo. O Lanagro fez lá, coletou, fez a análise. O primeiro passo é qualificar. É permitido aquele resíduo? Está dentro daquelas normativas proibidas lá? Não, não é. Então, ele é ilegal, está tudo automaticamente condenado. É jogado fora, incinerado, queimado. Ele é permitido e está acima do limite máximo de resíduo, é chamado uma violação e também é condenado. Isso pode ser mais ou menos condenado conforme o destino do produto e conforme o produto. Agora, não. Eu tenho quantificado, ele está dentro do limite máximo de resíduo, ele é aceitável, está liberado. Esse é um esquema simples de como funciona a análise nos laboratórios. Aqui eu coloquei para vocês, não se preocupem, vai ter um slide para frente, é só para vocês terem uma ideia de como são publicados os resultados. Então, você tem uma espécie e categoria, frangos de corte, classe de substâncias, então eu testei antimicrobiano, antiparasitário, beta-agonista,
contaminantes inorgânicos, anticoxidianos, as substâncias que são testadas, a matriz onde foi testada, se foi no rim, no músculo, no fígado, na gordura, o número de amostras testadas, quantas amostras não deram conformes daquele número total. Então, no slide seguinte, vocês vão ter um resumo disso. Verifiquem a quantidade de percentual de amostras conformes. É muito alto, é muito alto. O que diz para nós é o seguinte, o setor não usa. Por quê? Primeiro, é proibido, ou se usa dentro dos limites, respeita um importantíssimo conceito que a gente vai ver mais para frente, que é o chamado período de carência. Então, esse é um resumo daquela tabela, então, para frango de corte, bovino, etc. O número de amostras foram realizadas em 2016, então 15.228 amostras, e o percentual de conformidade, 99,5% de conformidade, em testes que seguem critérios de códex do SDA, Mercosul, União Europeia, respeitando os limites máximos em laboratórios credenciados internacionalmente. Aí eu lhes pergunto, dá para confiar no que a gente come ou não? Dá para confiar no que a gente come. Ou seja, carne não leva resíduo para a mesa do brasileiro. Esse PNCRC animal é o que nos garante que a carne que a gente come não leva hormônio, não leva antibiótico, não tem outra substância que nos cause alergia ou problemas. E isso são dados que estão no site do Ministério e são auditados pelos países em relação aos tratados. Essa primeira linha ela é geral para o programa. Então, o PNC são recomendações do programa. Vou passando em todas as cadeias onde ele atua. Então, grau de exposição do pescado aos contaminantes ambientais na pesca e exposição dos produtos da aquicultura aos medicamentos veterinários. Então, a pesca é apontada o dedo, onde as pessoas, para tratar os animais, jogam os antibióticos na água. Isso causa resíduos da água, resíduo para o meio ambiente, resíduo no peixe. Também é uma questão que não é verdade, porque os peixes são analisados e vocês viram a quantidade de conformidade do sistema. Na avicultura de corte, segurança do sistema de criação, por meio de controle da presença de resíduos e medicamentos veterinários contaminantes. Então, leve para os senhores, frango brasileiro, não posso falar para os outros, mas brasileiro, não tem hormônio. Não usa esse hormônio aqui, porque senão aquelas amostras não estariam naquele grau de conformidade. Na avicultura de postura, rastreabilidade dos produtos amostrados, permitindo a identificação e a fiscalização de produtos e propriedades envolvidas em não conformidades. Então, detectada numa não conformidade, o mais importante é conseguir chegar na granja ou no produtor que está utilizando aquilo. Ou para condenar o lote, ou para modificar a questão do uso que ele faz lá dentro daquele medicamento errado, porque ele vai se tornar improdutivo, vai ter que sair da atividade se ele não mudar aquela prática no uso. Na suinocultura, produtos exportados devem atender os requisitos de qualidade e inocuidade praticados nos mercados importadores, que é a denominada equivalência que eu falei para vocês. Então, o comércio dos países é muito baseado nessa questão dos resíduos e eles têm que ser equivalentes. Na bovinocultura de corte, segurança do controle da presença de resíduos e aditivos melhoradores de desempenho, os medicamentos veterinários e contaminantes. Então, nós temos a famosa, como você falou, carne sem hormônio. Você falou que é um ganho enorme mesmo criar pasto. O problema é a nossa produtividade a pasto, que ela pode ser muito melhor. Porque as pessoas acham que é largar o boi no campo, que ele vai dar carne boa ainda, sem eu fazer nada. Não, quando você teria que tratar, adubar, plantar de determinadas espécies, fazer rotativo daqueles pastos, não deixar eles em cima do mesmo lugar. Essa é a nossa grande batalha. Mas eu acredito e falo para os senhores que o Brasil não vai mudar o método dele de produção. Ele vai intensificar e melhorar uma característica que só nós temos, que é a carne a pasto, com alta produtividade. Claro, concentrado, os confinamentos no final da produção para acabar a carcaça, colocar a gordura, melhorar a carne lá que vocês compram a picanha, aquele nível de gordura, isso vai continuar. Apesar de ser pouco hoje, pode melhorar. Mas você pode fazer uma parte entre suplementação de animais a pasto mesmo. No leite, garantia da qualidade do sistema de produção dos alimentos de origem animal ao longo da cadeia produtiva do campo à mesa. Então, o leite é um problemão em resíduo, muito, porque como é um alimento extremamente nobre produzido pela vaca, qualquer medicamento que ela tenha contato gera resíduo no leite. E aí, se eu pego de um produtor, do outro, jogo no caminhão, jogo no tanque de expansão e o tanque de expansão dá resíduo, está tudo condenado, mesmo que eu não tenha colocado eu não tenha feito usado errado, se o meu vizinho fizer e meu leite for misturado, acabou, está tudo condenado, em cima daquele limiar, Apicultura, então, equivalência de sistemas, alguém mencionou aí, então isso aí vale para tudo, tá? Não só para a apicultura. Reconhecimento e garantia mútuos conforme preceitos da SPS
e Códex. Tá? Então, eles também regem, o Brasil também é signatário, também respeita esses limites. E quais são as perspectivas? Ou seja, por que nós sofremos tanta pressão? Porque nós somos um importante ator nesse mundo das proteínas animais. Então, aumento das exigências de controle para a implementação de medidas sanitárias, essa é uma pressão que a gente faz. Aumento na pressão dos consumidores, mercados importadores, na agilização das ações de controle, a resposta, detectei o quanto eu notifico, o quanto eu evito que aquela carga chegue. Aumento na pressão dos consumidores brasileiros e mercados internos, na agilização das ações de controle e alimentos mais seguros. A adoção dos parâmetros internacionais. Como eu falei para vocês, nós fazemos parte de todos esses grupos, principalmente desse aqui, nesse caso da parte animal, que é onde a gente acompanha, que é um grupo de experts dentro do Códex que faz essa análise dos coisas, então, dos resíduos, dos limiares, dos limites máximos, e a Organização Mundial do Comércio troca as figurinhas, né, entre essas instituições para avaliar quais resíduos exigiam, quais resíduos. E ainda tem aqui, muito importante, a OMS, né, que ela recomenda, a Organização Mundial do Comércio fala, esse está proibido hoje, os países signatários que se virem para fazer a questão. E essa discussão é muito importante dos senhores, porque realmente essa questão também é muito envolvida, vocês viram nessa carta da Camila aí, por mentiras contadas em relação ao nosso sistema produtivo. A participação brasileira no Códex tem essas vantagens e, principalmente, dar ao país credibilidade de discutir. Então, somos participantes, temos cadeiras, o Ministério da Agricultura tem representantes tanto da Saúde, da Anvisa, do Ministério da Saúde, da Anvisa e do Ministério da Agricultura, com cadeira, voz e voto dentro do Código Alimentar desses grupos. Então, essa credibilidade é o que nos faz sentar de par a par numa mesa de discussão em relação a resíduos no mundo. O que a gente faz em relação a essa questão para os produtores? É preconizar, primeiro, que só compre ou administre nos animais produtos registrados. O primeiro registro é aquilo que a gente faz, ou seja, se eu posso ou não mensurar. Se eu pego um produto que não está registrado, eu nem consigo ver se eu mensuro ou não aquele resíduo. A indicação e uso específico para espécie-alvo. Então, diferentemente das plantas, onde o Alan falou ontem, se eu tenho um registrado para batata, eu posso usar na beterraba, que pode me dar lá um resíduo, mas não acima do limiar, e aquela beterraba pode ser tida, mas não estava registrado para ela, e isso está mudando o conceito. Para os animais é diferente. Ou seja, a preconização, o princípio ativo com a formulação, ele é espécie específico. Então, não é para usar, não pode usar de um animal ou de uma espécie em outra espécie. E, dentro das boas práticas dessa orientação ao produtor, dosagem, a via de administração e um critério importantíssimo, que é o quê? Período de carência. É eu administrar esse medicamento e esperar o organismo daquele animal metabolizar até que o nível do medicamento, depois de ter feito o efeito que eu queria, caia abaixo do limiar máximo de resíduo. E aí ele não vai ser problema. Então, período de carência é tudo nessa questão da utilização de medicamentos. E é o que a gente mais orienta o produtor. Ou seja, se eu apliquei no animal, esperar tantos dias para enviá-lo para o abate, ou para tirar o leite, ou para coletar aquele produto de origem animal. Tá? Então, período de carência é isso, é o intervalo entre a aplicação do medicamento até o momento onde o limiar máximo de resíduo está abaixo, ou então o medicamento nem existe mais, já foi metabolizado e eliminado do organismo do animal. O que nós precisamos de vocês? Estarem atentos aos temas atualmente em discussão. Então, a presidência da Comissão do Códigos Alimentares vai mudar, e isso, dependendo de quem assume, infelizmente, com as suas ideologias, defendendo o seu país, e isso é problemático para os demais. Revisão dos princípios de higiene dentro do Códex, também está em revisão. As normas sobre limite máximo de resíduos para aditivos, pesticidas e medicamentos veterinários. E aí o tema que eu queria destacar para vocês levarem, está relacionado ao resíduos, mas ele não é todo o resíduo pode estar relacionado a antiparasitários, etc., que é a resistência antimicrobiana, ou seja, a aplicação de antibióticos nos animais. Dentro da resistência antimicrobiana, a tentativa hoje é de atribuir a responsabilidade de geração de resistência no ser humano, nas pessoas tratadas em hospitais, ao uso, dito por eles, desenfreado na agropecuária. E, mais uma vez, eu coloco para os senhores, ninguém usa medicamento porque quer. O produtor não sai gastando dinheiro em antibiótico para um animal porque ele tem dinheiro sobrando, é porque realmente ele precisa.
O uso dessas substâncias da ação antimicrobiana, ela pode ter 3 finalidades na pecuária, então, promotor de crescimento, melhorar a conversão alimentar, profilático, ou seja, doses preventivas, eu dou para um animal para ele não ficar doente, e terapêutico para tratar e curar uma infecção. E isso, sim, é utilizado como um critério de bem-estar animal na avicultura, por exemplo. Então, você dá um antibiótico preventivo dentro do limite, dentro da utilização recomendada e respeitando o período de carência, evita que aquelas aves fiquem doentes, justamente pelo convívio próximo que elas têm uma da outra, ou pelo ambiente. Então, isso é preconizado, é uma ferramenta tecnológica como um trator. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu desenvolver uma colheitadeira melhor para fazer a colheita. O antibiótico ele não é o erro é como eu uso ele, se eu usar ele errado. Então, e esses antibióticos, como vocês viram lá, eles estão sendo retirados os que têm relação na saúde humana. Estão substituídos por outras moléculas que são uso exclusivo na agropecuária. E o percentual de amostras conformes nos diz que esse antibiótico não está chegando no ser humano. Ou seja, eu não estou comendo um peito de frango e ingerindo antibiótico sem saber. E o que o produtor espera dessa questão da resistência antimicrobiana? É ser um ator no processo e não apenas ser informado para cumprir o que foi decidido. E isso a gente fala mais para os nossos órgãos aqui fiscalizatórios, mesmo o Ministério da Agricultura. O trabalho deve ser realizado estritamente com base científica. Não pode ser imputada a responsabilidade somente ao setor, sem dar uma alteração factível. Então, se eu vou tirar uma molécula, eu tenho que ter uma outra que substitui, que não vai ser usada em humano, por exemplo. É isso que o setor espera dessa discussão em relação à resistência antimicrobiana.